Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira através do seu computador e do seu televisor. O programa de hoje é um programa bastante especial, bastante específico, mas eu queria começar o dia de hoje, a segunda-feira de hoje, comunicando vocês que a nossa semana, a minha semana, a semana da produção do Sexo, Arroz e Internet, essa que terminou, foi uma semana bastante triste, todo mundo que me acompanha pela rede social sabe, perdemos uma grande amiga e de uma maneira bem estúpida, inclusive, estamos ainda nos recuperando. Eu preciso falar sobre isso porque o tema de hoje nada tem a ver com ele, embora algumas pessoas possam achar que tem alguma relação, mas não tem. Então, antes de mais nada, eu queria te avisar, você que está em casa e que está acostumado a assistir o Sexo, Arroz e Internet e ver sempre 3 convidados entre nós, infelizmente hoje, ou felizmente, vamos ver no decorrer do programa, teremos só 2. Infelizmente, porque a terceira convidada é aquela que você tanto gosta e que está sempre aqui conosco no Sexo, Arroz e Internet, que faz uma diferença enorme no programa e na minha vida em particular, que é a Cristiane Bezerra. Cris não pôde vir, está com uma pendenguezinha lá de saúde na família, que nós esperamos do fundo do nosso coração que a essa altura já esteja tudo resolvido e que ela possa vir a celebrar conosco nos programas que virão e nas nossas vidas amanhã em seguida, porque eu preciso muito dela ao meu lado. Então vamos lá, vamos começar, porque eu queria convidar você, eu queria te fazer uma pergunta para refletir sobre o que o programa de hoje vai tratar. Vamos lá, você passa a vida inteira estudando, trabalhando, construindo, adquirindo coisas, adquirindo bens. Para que você faz isso? Qual é a finalidade desse acúmulo de bens materiais, de coisas que você naturalmente almeja ter ao longo da sua vida e vai se acumulando, vai fazendo com que elas se acumulem na sua vida? Para quê? Você faz isso por quem? Pelos seus filhos? Você faz por você mesmo? Você faz pelo seu marido? Por quem você faz isso? É uma satisfação pessoal ou é uma garantia de futuro? Esse acúmulo é seu, o meu é meu. Será? O que será que aquilo que é nosso, a quem pertence de verdade, quando as coisas enfim terminarem? O programa de hoje quer te convidar a refletir sobre isso. É claro que a gente não vai ficar pensando nisso o tempo inteiro, mas é muito bom estar avisado. Será que aquilo que é meu é seu? Será que aquilo que é meu é de mais alguém? O tema de hoje vai convidar você, o programa de hoje vai convidar você a tratar e entender um pouco melhor sobre partilha de bens, sobre testamento, inventário e legado material. Aquilo que você ou que as pessoas que você ama e se relaciona um dia vão ter que delegar, vão ter que dar para alguém. Então, para falar desse assunto, sob todos os ângulos, infelizmente agora sobre o lado espiritual e emocional da morte e o seu legado, nós temos a ausência da Cris. Mas não vai faltar oportunidade, nós vamos falar disso com mais calma, porque juridicamente, especificamente, ele que já é dono da casa, o nosso consultor de direito absolutamente cativo nas nossas cadeiras, aqui, doutor Paulo Henrique. Muito obrigada, doutor, pela presença, por estar de novo conosco aqui, muito embora a cadeira já esteja patenteada, né? Não, o prazer é sempre uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer alguma coisa. Vamos tentar, seja super bem-vindo. À frente dele está Leonardo Facchini, que você já sabe, aquele que me desperta aquela ira, porque ele lida com finanças, ele lida com tudo aquilo que se traduz na economia geral de uma família e ele vai nos ajudar a entender tanto o lado do dispor daquilo, do acumular, quanto também o do distribuir depois, voluntário ou não voluntariamente, depois da morte. Então, seja super bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre uma honra, agradeço demais por estar aqui. Já aproveito para mandar um beijo para o Miguel que e para a embaixo. Está nos assistindo. Filho, papai te ama muito, um beijão. Miguel, um beijo da tia Mara também, viu? Vamos fazer o seguinte, antes da gente conversar esse assunto, que promete ser um assunto bastante interessante, muito consistente, vamos chamar o Vitor para ver se ele tem algum recadinho para nos dar. Opa, alô? Estão me ouvindo aí? Sim. Depois desse nome confuso, que me deixou perdidinho no que é seu, que é meu, que é nosso, que é de todo mundo, sei lá. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados aí dentro do estúdio, ao nosso espectador que está nos assistindo aí em casa, e convidar esse mesmo a participar aqui, mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário pela página do nosso programa no Facebook, que é facebook.com/programa-sai,
O nosso telefone, que é 2111-2133, está reservado para um sorteio. De quê? Ah, olha só, ele agora É tá... meu, é seu ou é de alguém? Esse é nosso, não é nosso não, Vitor, não é não, já é de quem telefonar para cá, ó. Você que está ligando para cá vai concorrer um presente da Livraria Cultura muito bacana, olha, o Colóquio dos Cachorros de Miguel de Cervantes e Matilda de Mary Shelley, 2 clássicos, olha só. Da arte de novela tá aqui, ó, pra você. Você ligou, já é seu, você vai buscar aqui no estúdio. Vai ligar? Liga rápido. E vai, aproveita e participa pela rede social, combinado? Então bora lá, vamos começar, porque esse assunto muito me interessa e tenho certeza que, embora não tenha, as pessoas não se disponham a pensar nele o tempo todo, doutor, em casa, obviamente, em dado momento vai precisar pensar. E aí seria muito aconselhável que essas pessoas tivessem uma mínima noção de como funciona. Então, o que na verdade vamos falar é de testamento. É exatamente isso. As pessoas não pensam e acabam pensando na pior hora. Entendi. Quando a coisa já aconteceu, né? E aí as pessoas, muitas vezes, as famílias ficam desamparadas porque todo o negócio da família, toda a questão patrimonial da família estava na mão daquele que se foi. Uhum. E aí as pessoas muitas vezes acabam ficando desamparadas justamente por não pensar antecipadamente na forma de fazer a sucessão patrimonial. E às vezes não era nem na mão no sentido administrativo Sim. só apenas, mas no sentido emocional da coisa. Por Sim. vezes as famílias não têm sequer noção de por onde andam os negócios da família, não é Exatamente. Nem toda a família trabalha junto. Uhum. Muitas vezes, já trabalhei em casos onde os filhos não sabiam 50% do tamanho do patrimônio. Tá, e a gente está falando aqui, obviamente, que você que está em casa está pensando, mas eu tenho tão pouquinha coisa, nunca pensei nessa história de patrimônio, mas fique você sabendo que seu cachorro é seu patrimônio, sua casa é seu patrimônio, tudo aquilo que você construiu ao longo da vida é um patrimônio, não é isso, Léo? Sim, exatamente. E eu acho que o legal disso, eu falo, de repente ele vai me corrigir, mas eu falo que se não houver essa preocupação com antecedência, toda a sucessão a gente acaba perdendo praticamente 1/3 deste patrimônio com inventário, com impostos, e assim, então, é que a gente não costuma tratar esse assunto, principalmente de morte, ou alguns detalhes da vida, que no planejamento a gente chama de assegurar que a continuidade se perpetue. Então, quando eu falo de um planejamento de vida, eu tenho que pensar em seguro, porque é uma família, então se de repente o que provém a renda venha a faltar, como é que fica esses filhos, como é que fica essa esposa, a continuidade disso. Tá, mas a lei não nos garante isso, doutor. Quero dizer Então, o seguinte, uma pessoa totalmente desprovida de qualquer sentimentalismo ou de qualquer pensamento de sucessão, tipo, aquele trabalhou, construiu, é dele, ele não está pouco preocupando com aquilo que vai ficar para os filhos, para a mulher, para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho. Essa pessoa, a lei garante aos seus sucessores, aos seus herdeiros, alguma coisa? Não, garante. O problema é como o Leonardo falou, a forma como vai deixar de ser feita, ou como poderia ser feito, vamos colocar assim, poderia ter sido feito de uma maneira muito mais tranquila e menos custosa do ponto de vista financeiro, onde a família poderia ficar com uma parcela desse patrimônio maior. Porque muitas vezes, por não gerir esse patrimônio, as famílias acabam perdendo dinheiro, né, e por conta de consequência o patrimônio até material, para pagar os custos de um processo que poderia ter sido simplificado se tivesse feito um planejamento adequado. E dependendo do patrimônio que a pessoa tiver, isso garante inclusive os trâmites burocráticos que envolvem a própria morte do indivíduo. Não é? Exatamente. Doutor, eu posso tratar disso sozinho? A gente já vai explicar algumas diferenças de nomenclatura que eu tenho certeza que você desconhece, porque eu desconhecia. Até ter a ideia do programa, eu confesso que eu não entendia nada do assunto. Então, assim, eu posso tratar disso sozinho ou necessariamente eu tenho que ter um advogado? Não, dependendo do tratamento que você vai dar. Quer dizer, não basta eu escrever uma cartinha com as minhas vontades. Pode falar, Léo, lógico. Não, posso assim, porque assim, aí até, porque às vezes a gente vê, por exemplo, a sua profissão como um vilão nessa hora. E aí que eu falo que é justamente o contrário. Porque exatamente. A gente, assim, se você fizer com antecedência, você vai ter um custo menor no processo do advogado, você vai organizar isso muito melhor e no final sobra mais para você. Então, assim, nesse processo você vai deixar na última hora, aí vem aquele ditado que o governo fica com uma parte, o advogado fica com a outra, mas pura e simplesmente porque não houve um planejamento e não houve um preparo. Então, se esse processo for feito com antecedência, fica mais fácil, acredito eu, para o advogado, fica mais barato e a família acaba usufruindo de tudo isso de uma forma mais tranquila. Aí a gente entra no problema cultural.
A gente não tem essa cultura. Isso. Sem falar que... Você, quando começou, você falou que essas questões, muitas vezes, na família, não são tratadas. Não, são tabus, são tabus. Então, além da questão sucessão, da questão pós-morte, nós temos a questão também do regime de casamento dos filhos. Ninguém trata disso. Do casamento dos filhos? Claro, você tem que tratar. Você tem um patrimônio todo construído. Tipo, a nora ou o genro que está chegando para não abocanhar nenhum quinhão ou abocanhar o quinhão que lhe cabe. Mas não é nesse sentido. É prevendo que o casamento, como qualquer outro tipo de sociedade, pode dar errado. Não, doutora, eu tenho um montão de perguntas. Eu queria só... A gente está terminando esse bloco, mas nesse bloco eu queria só fazer a distinção. Qual é a diferença de partilha de bens e testamento? Tem alguma diferença? Testamento é um ato de vontade, de última vontade. Tá. Eu trato dele para depois da minha morte. E ele tem que ser feito com um advogado? Ele tem que ser feito... Não, você pode ir num cartório, pode ser feito um testamento público ou até particular, com 2 testemunhas. Obviamente que com a orientação de um advogado, você não comete alguns erros. Por exemplo, tem algumas situações, você só pode dispor da sua parte disponível. Você sabe qual é a sua parte disponível? Não. Por isso que precisa Tá, e consultar partilha? um advogado. Partilha é para depois da morte, vamos colocar assim. Entendi. No processo de inventário. Que é o inventário. É isso. Entendi. Amealha-se os bens e ele é partilhado entre os herdeiros. Tá, entendi. Existe também a partilha no caso de divórcio. Vai por mim que eu acho que o primeiro passo, de verdade, independente de fazer corrente de pensamento aqui ou de burlar os aspectos culturais, o primeiro passo é ter um advogado, porque estou para te dizer que o advogadez, aqueles termos que eles usam em qualquer processo judicial ou processo de testamento, seja do que for, que envolve a justiça, você não vai entender bolhufas. E a chance de você sair lesado numa história como essa é bastante grande. Um advogado de confiança, desses que você tem sentado ao seu lado, é sempre bacana. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com um monte de dúvida. Manda aí, manda a sua dúvida pela rede social, a gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu já vou abrir no bloco para te dar uma dica super rápida, porque o assunto aqui promete. Eles falaram tanto no intervalo que eu estou ficando confusa. É a primeira vez que eu apresento um programa com um tema que eu tenho que trazer uma cola, porque de verdade é um assunto que eu não domino e eu quero aprender junto com você. Mas antes eu quero te dar uma dica. Olha só, aquilo que eu falo toda segunda-feira, tem dia que não é dia, tem dia que você acorda e você fala, quem é essa mulher que está me olhando no espelho? Quem é você? Porque nada corresponde, seu cabelo não está bacana, sua pele não está boa, está na hora de você fazer alguma coisa. Nesse momento eu quero te dar um conselho que você vai guardar para a sua vida.
vá até o Estúdio DK. Chega lá e faça uma pergunta básica para qualquer um dos profissionais que lá atendem. Sabe o que você vai descobrir? Que tem gente preparadíssima para melhorar a tua autoestima. Gente que vai cuidar da tua pele, do teu cabelo, das tuas unhas, vai te servir um café super gostoso, de quebra, ainda vai bater papo com você durante todo esse atendimento. É muito bacana, num ambiente super legal e eu te convido, vai mesmo, vai conhecer o Estúdio DK. Depois você me conta, depois você me fala, ou se não, vá lá no sábado de manhã, porque eu tô lá todos os sábados de manhã e você vai acabar me encontrando, a gente troca umas figurinhas, combinado? Então, Estúdio DK, para você, é a minha primeira dica de hoje. Bom, doutor e Léo, vocês já viram que eu estou nadando às cegas nesse tema. Estou até com medo aqui. dessa colinha. Estou com cola aqui, ó. Eu queria saber o seguinte, desculpa. Não podemos saber antes o tema do programa. Nem Ela eu já vem com uma cola preparada, desse né? tamanho. Olha só, eu quero saber o seguinte, quais são os sucessores naturais? Porque a gente costuma pensar assim, olha, eu construí um patrimônio e eu tenho filhos, então pronto, acabou. Meus filhos são os meus herdeiros. Os herdeiros necessários, né, que a gente chama. Existe uma ordem, uma cronologia? Os ascendentes. Então primeiro os descendentes. Conta direito de uma regra geral, tá? Primeiro os meus descendentes, que se eu não tiver, filhos. são os filhos. Tá. E se eu não tiver descendentes, os meus ascendentes. Que aí pai e mãe. Pai e mãe. Na ausência de todos eles. Aí você busca algum parente mais próximo na linha colateral, né? Um tio, um primo, alguma coisa nesse então sentido. esses que são ascendentes e descendências são chamados herdeiros necessários. Herdeiros necessários. Tá. E aí então, para esses para você entender, então quando você perguntou de testamento, tá. eu só posso dispor da minha metade disponível. Por quê? Porque a outra metade já é dos meus herdeiros necessários, eu não posso mexer. Entendi. Eu não posso. Então, assim, eu tenho uma casa da Coab. Vamos pegar assim, eu tenho uma casinha, já está quitada. Eu tenho uma casa da Coab é minha. Tá, e eu tenho 3 filhos. Isso. Metade do valor dela, necessariamente... Eu vou complicar um pouquinho. Você é casado ou você viu? Não, sou casada, mas meu marido já morreu. Então tá. Então é 100% seu imóvel. Se essa casa, você poderia dispor da metade dela para até para um outro filho. Em vida ou em testamento? Em testamento, você poderia doar. Mas só da metade. Então, se eu quiser dar alguma coisa para um sobrinho, por exemplo, eu tenho que fazer essa doação. Você teria que reservar metade do seu patrimônio todo para os seus filhos. E a outra metade você pode dispor para quem você quiser. Eu não posso simplesmente tirar dos meus filhos essa casa e dar para um sobrinho, por exemplo. Não. Tá. Então agora eu vou complicar mais ainda. Em testamentos e doações, não, ela seria anulada lá na frente. Tá, vou complicar um pouco mais ainda com a ajuda do Léo. Então, assim, aí eu tenho essa casa, entendeu? Que eu construí, que eu consegui a partir do meu casamento. Só que aí eu me casei de novo, né? E eu tenho um outro patrimônio, e fiz mais patrimônios nesse segundo casamento. Nesse processo, há como administrar esses bens todos para que eles sejam geridos de forma, num momento como esse, todos os nossos ascendentes, descendentes, e ninguém se pegue e se mate depois por conta disso? Eu acho que sem dúvida, e aí entra o papel do advogado fundamentalmente, porque esse novo matrimônio vai depender de como ele vai ser constituído. Então, qual que é o regime que vai partilhar dele. Tá. Então, esse é um ponto. E uma coisa que eu gosto de destacar... Não, mas eu perguntei assim, eu quero saber se eu consigo organizar isso antes de que isso vire um legado. Enquanto eu estou viva, é isso que eu quero saber. Sim, através de testamentos, através de doações em vida, reservando para você o usufruto. Esse tipo de planejamento econômico, então você também faz esse tipo de aconselhamento? Isso, em conjunto com o advogado. Tá. Eu consigo trazer essa discussão, porque eu digo assim, quando você tem famílias, vidas envolvidas, eu preciso entender o que faz sentido para cada um. Então, eu falo, no caso do planejamento, ninguém faz planejamento para ser o mais rico do cemitério e ninguém faz planejamento para deixar herança ou fortuna, mas o ideal seja que a gente faça um planejamento para ter uma vida plena e garantir que os nossos descendentes tenham uma vida digna e isso perpetue de geração em geração, com educação financeira. Então, assim, a gente precisa tentar trabalhar isso. Uma questão, quando envolve dinheiro, então, assim, eu não estou falando de bem, aí a gente consegue, de repente, destinar isso, me corrija se eu estiver falando besteira, mas independente de testamento, independente de ter falecido, numa questão, por exemplo, de uma previdência, porque lá eu destino os beneficiários e eu posso destinar um beneficiário que não tem nada a ver. Em termos de dinheiro, né? Isso, do dinheiro recurso financeiro. Então, às vezes acontece aquele negócio, o cara morreu, aí de repente surge do nada uma amante e fica com uma boa grana. Não tem o que se fazer nada. Isso acontece. Se ele tiver lá como beneficiário da previdência, ninguém mexe. Isso não tem lei que mexa. Peraí, que eu me perdi então, no meio do caminho. Vai depender da situação. Porque você vai ter muitos casos
em que a amante, A concubina é tão inocente quanto a família. O cara tinha 2 famílias e parece história de filme, mas não é. E isso pode vir à tona, por exemplo, Pode. após a abertura do inventário? Ah, por você exemplo, a imagina, distribuição do você bem, imagina as tudo? duas pedindo meação sobre o patrimônio. Elas não se conhecem, uma não sabe da existência da outra, e ele viveu sim, maritalmente com as duas durante anos. Espera aí, doutor. Então vamos começar do princípio, que eu preciso saber isso. A monogamia é um princípio jurídico? É um princípio jurídico. E como é que então Mas ela viveu como se em união estável estivesse e não sabia que ele era casado. Pode parecer ficção, mas não é. Não, Isso parece contraditório, não parece ficção. Mas acontece, ela não sabia. Ela não sabia que ele era casado. E às vezes ele não era casado também, ele vivia em união estável com as duas. Com as duas. Pode acontecer também. Tá, mas o fato dela saber ou não saber não muda nada juridicamente. Olha, muda no sentido assim, porque uma coisa é a pessoa saber que ela é casada e você está num que a gente chama de concubinato adulterino. Você sabe que ele é casado, o risco foi teu. É diferente dela não saber. Ela é tão inocente quanto entre aspas, a principal, né? A titular. Uhum. Né? E a gente está falando também, vamos esclarecer, a gente está falando tudo no sexo masculino. Sim, como se o morto fosse o cara, mas obviamente que vale para os dois lados. Não, nós já temos decisões, eu não sei se o Léo tem conhecimento, mas da Previdência Social dividir a pensão do INSS em 50% para cada uma das viúvas. Já teve casos disso. Gente, quase a escolha de Sofia aí, no caso. Mas por conta disso, elas não sabiam, elas viviam como se o cara passava uma semana, eu vou viajar, fica uma semana fora, ficava na casa da outra. É assim. Viu, gente? Fica esperta, porque a coisa vai além morte, além túmulo, entendeu? A coisa é muito mais séria. Essas relações humanas. Você ia falar alguma coisa, Léo? Então, mas eu acho que é justamente isso que nós temos que tentar quebrar, esse tabu. Eu preciso fazer uma parte, preciso de um planejamento financeiro bastante meticuloso para poder manter 2 famílias em absoluto sigilo e quase regime estável. Eu falo, graças a Deus, até hoje eu não tive um cliente que teve uma amante, ou ele esconde tão bem que esconde inclusive do planejador. Porque é uma vida aberta. Então, assim, dos clientes eu acabo me envolvendo numa intimidade total, porque eu sei, e quando eu falo que eu sei do dinheiro de a gente entrar nas contas, entrar nos investimentos, porque eu preciso estruturar isso em conjunto com o advogado, em conjunto com o contador, então a gente monta toda uma arquitetura para servir uma vida. Então eu sou esse intermediário que quer explorar. E no caso do tema de hoje, inclusive para servir outras vidas além da vida, né? Exatamente. É uma coisa de planejamento mesmo, né? Entendeu? Então assim, a gente precisa trazer isso, quebrar esse tabu e entender que esse processo, um planejador vai te ajudar, um advogado ele vai te ajudar, ele vai economizar tempo. Ou então ele vai te deixar pasma, como o doutor me deixou aqui no intervalo. Eu preciso dividir com você aí, ó. Falávamos no intervalo e ele me vira e solta a seguinte, eu quero saber detalhes, tá? A seguinte informação. É o seguinte, se você estiver casado em comunhão em separação total de bens, ou seja, quando você casou, você já olhou para fulano ou para o fulano e falou, não. O que é meu, o que é seu, a gente não vai comungar nada. E aí você morre. Essa pessoa tem direito no seu testamento, ela concorre com seus filhos como herdeira. Assim, concorre com os filhos? Ela concorre com os filhos. Me explica isso. Porque a lei diz isso. Eu acho que houve... Mas não é só sobre os bens que eles adquiriram juntos? Não. Sim. Aí nós temos que pegar o período, concordo com você. Mas mesmo assim, na minha ótica, é uma aberração. Porque se eu me casei com separação de bens, é porque eu não quero que ela tenha direito sobre o patrimônio que eu amealhei eventualmente para os meus filhos. Entendi. Mas isso vale para o casamento. Se eu morrer, a situação é outra. Ainda que os filhos não... Bom, no caso dos filhos serem dos dois. No caso dos filhos serem dos dois. Não, se forem só dele... Se forem só dele e ela tiver com ele também e dois do outro casamento, há uma regra no Código Civil que disciplina isso. Mas ela é herdeira. Sabe aquele golpe da barriga? Deu certo, cara. Se não deu, agora vai dar quando o sujeito morrer. Mas aí se ele morrer primeiro, né? Mas deixa eu te perguntar, se tiver uma separação, aí prevalece o regime. Prevalece o regime. Exato, prevalece o regime. É por isso que elas não se separam. Mas é uma incoerência. Entendi. É uma incoerência. É por isso que até que a morte os separe, né, doutor? E já é mais vantajoso. E já tem... também. Né? e já tem decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
contrárias a esse artigo de lei. Então, ainda nós podemos ter surpresa aí na frente. Aí. Porque é um vácuo na lei isso daí. Não é um vácuo porque está escrito. É um vácuo seria se fosse interpretativo. Na verdade, ele está escrito. Se foi um erro legislativo na hora de colocar o artigo, a gente não sabe. Tá, então é uma estupidez da lei. Então, eu tiro o vácuo, é uma do estupidez. Legislador, então, do legislador. Tem uma outra situação que é bastante comum, sobretudo em famílias de classe social menos abastadas, então, que acontece com muita frequência. Pelo menos eu vejo muito isso acontecer e via muito acontecer em meu consultório. Por exemplo, o pai de família, aquele que provém, aquele que, enfim, ele desaparece. Ele desaparece. E por anos. E ninguém tem notícia de fato. E ele tinha um patrimônio, ele larga tudo, inclusive, para trás. Existe uma coisa chamada como morte presumida, é isso? Você tem que entrar com os herdeiros, no caso, a viúva, tem que entrar com uma ação judicial de declaração de ausência. E quanto tempo depois? É complicado, porque tem que publicar edital, porque você não tem como citá-lo. Né, para saber se ele está vivo. Então, publica edital, o Ministério Público tem que falar. Só rede social não adianta. Cadê você, seu cachorro? Volta para casa. Não adianta. Não, é complicado. Entendi. É complicado. Mas a lei pode amparar, nesse caso, a família. Sim, não. A lei não vai deixar ela desamparada. Isso aí é tranquilo. Mas se ele sumiu realmente, para que você possa, eventualmente, abrir um inventário, primeiro tem que declarar a ausência dele, já que você não tem uma certidão de óbito. Entendi. Então, primeiro você tem que declarar judicialmente que ele é ausente e aí distribuir o patrimônio através de um processo de inventário. Tá, ausente no sentido de ter desaparecido, né? Exato. Porque o que tem de homem ausente também no relacionamento. No relacionamento não é esse tipo de ausência, gente. É aquele ausência física. Ausência física. O cara, inclusive, deixou o carro que ele gosta tanto. Foi comprar cigarro e não voltou. A pé. Porque se ele foi com o carro, suspeite, entendeu? Porque o carro geralmente é o patrimônio que ele mais gosta. Léo, dentro dessa linha de pensamento, eu fico pensando assim, ó. Linha de pensamento, eu fico pensando, obviamente. Se eu acumulei um monte de coisas ao longo da minha vida, e é da minha vontade que parte dessas coisas sejam distribuídas para essas ou aquelas pessoas que não são aqueles meus herdeiros necessários, como o Dr. Paulo Henrique. Durante a organização econômica da minha vida, eu posso já, antecipadamente, já fazer esses encaminhamentos, em termos de ordem financeira mesmo. Quer dizer, olha, esse rendimento eu quero que vá para isso, aquele rendimento eu quero que vá para aquilo. Não estou falando do aspecto legal, estou falando da economia mesmo, do planejamento familiar. Sim, é extremamente possível e aí quando a gente faz um planejamento, na verdade, eu digo que todas as pessoas envolvidas com por exemplo, com aquela renda, elas deveriam estar dentro de um bate-papo, dentro de uma discussão, porque a gente sabe que, aí eu já presenciei algumas coisas, infelizmente, onde tem dinheiro, eu falo que perdem-se todos os laços familiares, de amizades, os valores, então assim... Morais, porque os valores financeiros todo mundo tem na ponta da língua. Mas aí eu questiono, será que nós estamos aqui por causa do dinheiro? Então assim, e se de repente se tem uma quantidade relativamente legal, não tem por que não distribuir, por que não tem fazer esse dinheiro circular, é só estar todo mundo ciente e servindo, digamos assim, a uma vida que vale a pena. Na verdade, a presença da Cris aqui teria sido importante nesse sentido para dar essa ótica mais humanizada da situação, porque é um fato. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, o que eu mais vi, o que mais se vê falar são brigas homéricas, inclusive crimes envolvendo... Eu já trabalhei em processo de inventário que tinha 23 anos. Como assim? Um processo de inventário que tramitava 23 anos. Que não terminava, estava tramitando há 23 anos. E isso envolve um monte de dissolução familiar, um monte de conflito, um monte de tragédias, e tudo às vezes por conta de um espólio que nem valeria tanto a pena e que quando sai já está defasado em função desse... E os herdeiros já morreram, os sobrinhos que estão ali representando os pais, já, entendeu? Enfim... Aquele ditado que diz, daqui tudo, como que vão-se os dedos, ficam-se os anéis, daqui da vida nada se leva. Leva a sua consciência tranquila. E a gente vai entender de que maneira a gente pode fazer isso legalmente e planejando, obviamente. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com você.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Esse é o Kiko, que emagreceu quase 10 quilos em apenas 30 dias. Ele conseguiu esse super resultado fazendo o método 4D de emagrecimento. Pra você que não viu a transformação dele, tem vídeo rolando na internet, viu? Um sucesso! Mas a novidade que eu quero te contar é que a Fisioforma acaba de lançar o 4D Pocket, o pacote ideal para você que quer dar um start para ter um corpo mais bonito e uma melhor qualidade de vida. São 10 sessões fast de drenagem linfática ou massagem modeladora, você escolhe, com a exclusiva técnica 4D e mais o uso de dermocosméticos inteligentes Fisioforma. Sabe o melhor? Tudo isso por apenas 3 parcelas de R$150. E os benefícios são vários, né? Você merece sentir na pele. Quer saber mais? Agende já a sua avaliação, a gente está te esperando. Estamos de volta. Eu tenho que me divertir, porque o tema é bastante pesado e eu estou dando graças a Deus de ter pouquíssima coisa ou quase nada para deixar para depois, entendeu? Essa coisa Nossa, a gente já vai falar sobre isso. Antes eu quero te dar uma dica. Vamos fazer o seguinte, antes de você chegar nesse momento tão crucial de decidir o que vai ser feito com tudo aquilo que você acumulou durante a vida, vamos acumular um pouco de segurança na sua saúde? Vamos ter uma vida saudável para que esse dia demore muito para chegar? Então eu vou te dar uma dica. Não, na verdade eu não vou te dar uma dica não, eu fiz um plano que serve para você. É um plano muito bacana, serve para qualquer um de vocês em qualquer situação. E o nosso plano é Unimed. O plano do Sexo, Arroz e Internet, o meu plano, o plano que vai ajudar você a ter uma longa vida, com muito mais saúde, porque você será atendido, obviamente, pelos melhores profissionais de medicina da cidade. Não é só da cidade não, é do país inteiro. Em qualquer lugar do Brasil que você esteja, se você tem Unimed, você está bem assistido. Então, esse é o meu plano. Essa é a minha dica, para que quando chegar essa hora aqui, você já tenha usufruído pelo menos o máximo possível de tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida com uma boa saúde. Bacana, né? Bom, vamos voltar aqui. Eu voltei rindo do intervalo, porque é uma história de temos que nos preocupar com tudo. O doutor Paulo estava me salientando aqui que essa coisa de quando os nossos filhos vão se casar, a gente tem que ficar pensando, inclusive, qual é a condição de casamento, qual é o regime de casamento que ele vai escolher. É assim, não é você interferir na vida do seu filho, mas orientá-lo para aquilo, né? E explicar para ele, porque há famílias que têm um patrimônio grande, ou um patrimônio razoável, né? Porque o grande é muito subjetivo, tem um patrimônio razoável. E a partir do momento que o seu filho casa, você está trazendo alguém para dentro dessa sua família. Essas coisas precisam ser tratadas, precisam ser discutidas. O problema é que, culturalmente, ninguém gosta de falar sobre isso, né? Se você vai falar sobre isso, você está achando que o fulano está querendo dar o golpe do baú, ou a fulana, né? As pessoas não gostam de falar nisso. E precisam conversar sobre isso. Porque, obviamente, esse terceiro elemento, esse elemento que vai entrar na família, ele faz parte desse imbróglio todo. De forma bem rapidinha, aí, para ilustrar o que eu estou dizendo. Um empresário, né, de uma cidade vizinha, ele tinha uma empresa, e um dos filhos trabalhava com ele na empresa, mas a empresa era dele, 99% dele e 1% da esposa. O filho começou a namorar, começou a ficar mais sério, começou a se interessar mais pelos negócios. O que ele fez? Como qualquer pai, talvez... Deu a sociedade para o filho. Deu a sociedade para o filho. Trouxe ele para dentro da empresa, trouxe ele como
Só que não fez isso por doação. Ele poderia ter doado as cotas para ele. Simplesmente ele fez uma alteração de contrato social dizendo que o menino estava comprando as cotas do capital social da empresa por X. Virou sócio. Virou sócio da empresa em X%, 30%, sei lá. Nesse meio tempo, o rapaz se casou sob o regime da comunhão. Total de bens. Da comunhão. Desculpa. Primeiro ele se casou e depois foi levado para dentro da sociedade. Como ele se casou antes e o regime era da comunhão parcial de bens e ele amealhou as cotas da empresa depois do casamento, o que aconteceu? Ela passou a ser Ela sócia da passou a empresa. ser sócia dele nas cotas. Obviamente que num processo de separação do casamento do filho que não deu certo, né, naquele imbróglio todo, que aí a gente sabe o que acontece, por N motivos, chegou num determinado momento que ela, através de uma ordem judicial, porque ela não estava conseguindo obter na separação aquilo que ela entendia de direito, ela conseguiu uma ordem judicial para bloquear as contas da empresa até que você, imagina, você parou a empresa. Obviamente que depois foi revertido, mas assim, só para ilustrar então, o quão necessário preciso discutir. Porque a história do amor é uma cabana. Se for só a cabana, tudo bem. Beleza. Agora, né, mesmo a cabana vai dividir, porque na hora da separação o amor vai até aí. O felizes para sempre, o sempre é até a hora do divórcio. Você quer falar comigo, Vitor? Já, no último bloco, tá bom? Bom, mas eu queria saber outra coisa, porque também no intervalo o doutor Paulo e o Léo mencionaram aqui a questão de... Vou fazer uma pergunta direta. Você já viveu, na sua experiência de planejamento familiar, esse exemplo que o Paulo Henrique nos deu no intervalo sobre pais ou arrimos de família, provedores de família, que simplesmente decidem que o patrimônio que tem, eles vão usufruir durante a vida e que não vai ficar para mais ninguém, e que ele que sabe, ele que manda e não está nem aí com o resto? Já. Isso Jura por Deus? Aí eu falo, é a questão da falta do diálogo e, normalmente, quando vai se ter diálogo sobre o dinheiro, vai se discutir muito quem está certo ou quem está errado. Principalmente, às vezes, marido e mulher. Evita-se essa discussão, porque é quem está certo e quem está errado. E o pessoal precisa entender que a discussão não é quem está certo ou quem está errado, porque essa briga não vai ter fim. Mas é entender o que é certo e o que é errado para aquela família. Então, qual que é o nosso projeto de vida? Então, eu tiro o foco de quem está certo e quem está errado e passo a dar o foco para o que é certo e o que é errado para o nosso projeto de vida. Para os nossos... Bom, e de repente, então, sob essa ótica, Léo, de repente, se eu quiser, aliás, eu queria saber se eu posso, se eu quiser torrar o meu patrimônio enquanto eu estiver vivo, para que nenhum dos meus herdeiros, sejam eles colaterais ou sejam eles necessários, ficarem com esse patrimônio, eu posso. É seu. Não tem nada que impeça. Então, quer dizer que meus veja filhos, bem, os filhos... essa coisa do filho achar que ficar sentado esperando o pai morrer, a mãe morrer, não funciona. Pode não funcionar. Pode não funcionar, pode dar errado. Então, é assim, quando a gente fala, eu não posso doar mais do que a minha parte disponível. Nós estamos falando de doação. Né? Eu não posso testar mais do que a parte disponível. Estou falando de testamento. Mas se eu não tiver o que testar e o que doar, acabou. Ou seja, se eu vender tudo antes... tudo e for curtir a vida... Tá, e aí nesse caso, doutora, a pergunta que não pode calar, porque é isso que atinge, acho que 99% de todos os brasileiros, levando em conta que a renda no Brasil é muito mal distribuída. Mas o que geralmente acontece é herdar dívidas. Então, na verdade, ninguém herda Porque é mais fácil herdar dívida que dinheiro, né, gente? É que assim, quem herda o patrimônio também herda as dívidas, é o que se diz. Tá. Só que assim, você herda as dívidas no limite do patrimônio deixado. Então, por exemplo, se ele deixou uma casa ou um patrimônio de 1 milhão e ele tem dívida de 2, o inventário vai ser negativo. Então ninguém vai levar nada, mas também ninguém vai te cobrar, você como herdeiro, porque a dívida não foi você que fez. Entendi. Agora, se ele tem um patrimônio de 1 milhão e tem dívidas de 500 mil... Para que você tome posse desse patrimônio, eu tenho que saldar essa dívida anterior. Exatamente. Esse é um exemplo. Tem alguma coisa mais dentro do nosso universo? Porque a gente está falando de patrimônios, mas eu estou falando de dívida de casa, de casa popular, por exemplo. Muitas vezes... Morre com o indivíduo a dívida? Então, é isso que eu ia dizer. 99% hoje, se não for 100%, tem um seguro.
Então, com a morte do beneficiário, o seguro quita aquela dívida. E a casa vai, E a propriedade vai para a pessoa Exatamente, quitada. quitada. E é o caso de carros também ou não? Carros não. Carros você tem que fazer um seguro à parte normalmente, caso de arrendamento, financiamento, então, a dívida. Tá, e aí uma pergunta, Léo, que assim, que eu Até acho... porque o patrimônio fica do carro, né? Você vende o carro e quita a dívida. Quita a dívida e pega. Entendi. Porque aí tem uma coisa que acontece muito, porque é mais fácil ganhar na loteria do que ser herdeiro de surpresa. Essa é uma grande verdade. Eu pesquisando hoje pelo Google, eu vi que tem um monte de gente que ficou milionário e a maioria deles não era por herança, a maioria deles era por sorte mesmo, de loteria, de jogos de azar e coisas assim. De repente, o sujeito, mas vamos imaginar que isso fosse comum. Então, de repente, o sujeito acorda num dia que aquela tia distante dele morreu e deixou um patrimônio para ele incalculável, tá? Ele é um trabalhador que vive com as contas contadas, com os dinheirinhos contados durante o mês e tal. E aí, de repente, ele herda um imóvel, que eu soube na minha pesquisa, que para passar para o nome dele, depois de aberto o inventário e feita a partilha, custa uma fortuna. Como lidar com isso? Fiquei rico. E agora, doutor? Então, além disso, você tem uma questão principalmente de sucessão, e isso eu vivenciei, eu tive clientes nesse sentido que tinham um bom patrimônio, mas ele veio a falecer e travou-se tudo. Não se tinha um enorme patrimônio, mas não se tinha dinheiro para isso. Não tinha liquidez. Não tinha liquidez desse patrimônio. O que vai acontecer? Aí até por um interesse de ambas as partes, enfim, você vai ter o banco te assediando, te oferecendo crédito, porque está ali, existe um patrimônio, você herdou aquilo, então é só uma questão de tempo. Então, puxa, vai lá, toma aqui, faz tudo o que você tem que fazer, a hora que você receber... Ninguém perde o patrimônio, então, porque não conseguiu dinheiro antecipadamente, dinheiro em espécie, para poder fazer a documentação certinha? Não, porque seu patrimônio vale mais do que isso, não tem sentido. Você poderia vender e pagar os impostos. Ah, mas eu posso vender um imóvel antes dele ser meu? Se você pode pedir um alvará para o juiz, por exemplo, que ele está dizendo, não tem liquidez, mas aí tem 20 imóveis. Você pede para o juiz, olha, eu não tenho condições de pagar as custas do processo, nem os impostos de transmissão, então eu quero vender esse imóvel aqui, eu tenho uma oferta de X. Se você pede um alvará para o juiz te libera a venda desse imóvel e você pode liberar até para aluguel, no caso. E você presta conta no processo do dinheiro que recebeu. Entendi. Então também é uma questão Mas o legal disso que o Leonardo falou é exatamente a falta de planejamento. Então, voltando lá no início, quando a gente falava do patriarca, né, o provedor, né, da família. E essas situações acontecem porque os filhos, às vezes, não estão junto no negócio. E o planejamento sucessório é importante nesse sentido, de trazer a família para dentro. É aquilo que você falou de transformar o patrimônio numa empresa. Também fazer as chamadas holding familiares, né? Uhum. São as empresas administradoras de patrimônio. E aí, para isso, eu preciso de um economista e preciso de um advogado. Você precisa de economista, você vai precisar de um contador para fazer a tributação. E precisa de um patrimônio, gente, então fica tranquilo. E às vezes, a constituição de uma holding familiar, ela pode inclusive te trazer economia tributária. Porque se eu tenho um imóvel alugado, o aluguel desse imóvel eu tenho que declarar no imposto de renda a alíquota de 27,5%, porque eu sou pessoa física. Numa holding deve liberar mais ou menos uns 14%. Então diminui o valor dos impostos. Então, a gente terminou esse bloco, a gente vai para o intervalo comercial, que o Vitor está me matando ali atrás, mas a gente volta já para o derradeiro bloco, e eu tenho uma notícia para te dar. Esse é o último programa antes das nossas férias. A gente vai, mas a gente volta já. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade
Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Eu queria que vocês estivessem aqui nos intervalos, para vocês ouvirem os casos que eu estou ouvindo. A última frase que eu ouvi vindo assim do Leonardo agora, enquanto eu estava aqui me preparando para falar do seu aniversário, foi: tem gente que tem amor ao dinheiro, mesmo, ao dinheiro. E aí o Paulo Henrique responde: mas tem pais de família, por exemplo, que não dividem absolutamente nada, nenhum assunto. Quando vai tratar de negócio, pede para que a família saia do ambiente. Gente, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, porque um dia isso tudo acaba com a morte do sujeito. E aí, que grande bobagem, esse acúmulo de coisas materiais que vão ficar aí, ó, só para servir para sua família brigar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar agora, nesse bloco aqui, ó, como você pode resolver isso tudo enquanto a sua vontade ainda prevalece. Então vamos lá? Mas antes disso, antes de falar dessas coisas de direito de sucessão, de morte, etc., quero te dar parabéns, você que faz aniversário e que me acompanha na rede social, eu quero que você se sinta abraçado nesse momento. Então eu vou ser bem rapidinho para a gente otimizar o bloco, combinado? Hoje, aniversaria Fábio Rebelo, que é filho da Fabíola Medeiros, aquela fotógrafa nossa amiga. Um beijo, Fábio. Feliz aniversário. Junto com ele, Edgar Ajax. Amanhã, Roseli Fracaroli, que tá no meu Facebook todas as manhãs comigo. Parabéns, feliz aniversário, Roseli. Na quarta-feira, aniversaria a Luciana Bonaparte, minha amiga, que estudou aqui em Ribeirão Preto. Quando eu mudei para Ribeirão Preto, foi a primeira e amizade, quem me trouxe, na verdade, quem escolheu a casa que eu ia morar, uma amiga de coração, minha madrinha de casamento, Luciana Bonaparte. Junto com ela, minha tia, Rita Brandão, e Glorinha Esperança, irmã da minha amiga, que mora lá em São Paulo, que de vez em quando assiste a gente pela internet. Um beijo para todas vocês. Na quarta, aniversaria também a mãe da razão da minha vida, a mãe da Luísa, da Izzy Guilherme, esposa do meu sobrinho Gustavo. Um beijo, meu amor, que Deus te abençoe e te dê em dobro todas as alegrias que você trouxe para minha família e para mim com o nascimento da Luísa. Seja sempre muito, muito feliz, porque a sua felicidade garante a felicidade da Luísa e, por consequência, a minha. Feliz aniversário. Na sexta-feira, Grace Kelly, nossa companheira de trabalho aqui, parceira minha lá nos negócios com o Estúdio DK. Feliz aniversário para você, recém-casada, tá? Assim, vivendo nas nuvens, inclusive. E Marcelo Satti, um beijo para vocês dois. No sábado, Eneli Pisani, a melhor oftalmologista veterinária que existe em Ribeirão Preto, que está no Brasil. Feliz aniversário para você, Nelly. No domingo, professor Zé Du, que esteve aqui conosco nos últimos programas, a Angélica Tomazella e a jornalista Patrícia Gentil. Na semana que vem, e por que eu vou falar na semana que vem? Porque semana que vem começam as nossas férias. Eu e Vitor viajamos na terça-feira, vamos ficar uns 20 e poucos dias fora da telinha, longe do Brasil, mas com o coração ligado em vocês. E é meu aniversário também na semana que vem. Você aí de casa precisa lembrar, me dá parabéns pela rede social. Porque na semana que vem, junto comigo, aniversariam, não necessariamente no mesmo dia, mas Camila Santa Rosa, Rubens Okamoto, Camila Cintuarita, Gui Seixas, o psicólogo, Ferraz, a Cris Paulino, Tiago Murilo e Gilson Domingos. Comigo, no mesmo dia, Tutu Bichuete, Cris Carolo, Veiga da Veiga Produções, que traz todos os espetáculos aqui para Ribeirão Preto, tudo no mesmo dia que eu, bacana, né? Então, 27 de fevereiro, e o Arthur Gasparini também aniversaria no mesmo dia que nós. Na semana, Flávia Brigagão, filha do Gilson Brigagão, e Leonardo Andrade. Feliz aniversário para todos vocês, combinado? Bom, vem comigo que a gente vai terminar esse assunto aqui, ó. Eu vou deixar o Eu Curtir de hoje, porque eu quero que você vá até a Livraria Cultura e curta aquilo que você bem entender, porque é nossas férias, é
minhas férias. Então já escolhi os meus livros, vou ler e te indicar na minha volta. Combinado? Vem comigo. Eu posso fazer o sorteio já, Vitor? Então vamos lá. Ó, um sorteio, 2 livros. Olha que bacana. Você, sortudo, ganhou. Tá aqui, ó. Quem será? Ai, meu Deus. Rogéria Shimura. Ah, não, isso foi marmelada. Isso foi marmelada, ó. 1519 é últimos números do telefone dela e ela vai vir buscar aqui os 2 livros dela no estúdio. Você sabe onde é, né, Rogéria? Então é seu. Combinado? Que foi, Vi? Não, valeu sim, claro. Olha assim como tá cheio de papel. Bom, então vamos lá. Doutores, Dr. Paulo e Léo, nós temos o último bloco, temos que correr. Estou falando feito uma louca aqui, ó. Como eu faço para que esse processo fique menos doloroso e que a gente possa vencer um pouco esse tabu? Vamos partir do princípio de que o meu patrimônio é pouco, mas existe. Eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho, eu tenho 5 filhos, 2 casamentos, eu preciso organizar isso. Eu acho que parte, né, do que você... A pergunta que você fez no começo, para que eu quero isso? Né? Okay. Ter patrimônio, para que eu quero amealhar bens? Qual é o objetivo disso tudo? Né? Para mim, por exemplo, você fala pensando na família, mas o objetivo é dar segurança para elas no futuro. Tá, mas você pode pensar que você quer isso só enquanto você estiver vivo. Aí eu quero ter uma qualidade de vida boa, por isso que eu acumulo. Não, então, vai depender do teu pensamento, do teu planejamento. O que o Leonardo falou de sentar com a família e ver qual é o objetivo da família, né? Para onde a família quer ir. Né? E aí ele vai dizer, se você quer isso que você está fazendo é errado, e isso aqui é certo. Porque eu ouço dizer, eu tenho amigos, por exemplo, que dizem o seguinte, eu trabalhei a vida inteira, já construí, meus filhos estão jovens, são fortes, são saudáveis, e são jovens, eles que construem o patrimônio deles. Isso acontece. Acontece, e eu, de certa forma, acho que é válido isso, porque se eu conseguir construir, é questão de eu dar base. Aí entra educação convencional, educação financeira, e aí se eu dou essa base para o meu filho, para os meus herdeiros, não tem nada de errado. Num futuro, eu transferir o que eu consegui para eles, mas eles terem capacidade e entenderem que eles por si só podem construir. Se eu construir X, eles têm condições de construir 5X, porque o mundo vem evoluindo e o mundo evolui numa velocidade exponencial. Às vezes a gente quer projetar o nosso futuro em relação aos meus próximos 5 anos, não vão ser igual aos meus últimos 5 anos, porque a vida acontece no exponencial. Então, se a gente ver, a tecnologia vem crescendo, o mundo dos negócios vem crescendo. Entendi. Então, eu sou a favor de trazer esse diálogo para o seio familiar e dar base para os filhos, mas não criar filhos dependentes de uma herança independente do valor. O filho vai multiplicar o que eu deixar. Isso é educação financeira. Então, por essa isso coisa de olhar assim, aquela casa lá é minha, a casa dos meus pais é minha, isso tudo é contraproducente para um planejamento financeiro, então. Eu acho que sim. Contar com a herança. Eu acho que você contar com a herança para você construa o seu. Aí que tá, a gente perde a potencialidade do ser, acreditando que alguém pode fazer por nós. Então, assim... a gente vê, né, até no mundo dos famosos, os grandes herdeiros, pelo menos a maioria dos famosos herdeiros, se perderam ao longo do caminho. Se você me permitir, é o que eu uso de exemplo muito, eu acho fantástico, mas rapidamente... Silvio Santos construiu um belo de um patrimônio, ok? Só que ele preparou as filhas deles. Eu brinco que se o Silvio Santos vai morrer bilionário, ele já se tornou, não chegou ainda no segundo, mas ele está com 1 bilhão e cacetada. A Patrícia Bravanel com certeza vai fazer uns 5, 6. Ela vai ou dobrar mais. Isso. Mas por quê? Porque houve uma base de preparação. Será que é casada em comunhão de bens? Eu nunca me perguntei. Não acredito. Acho que não também. Aí essa questão da educação financeira e de que a fortuna tende a aumentar, mas não é a fortuna, mas é um estilo de vida que é um estilo de vida a servir. Mais do que eles servem, mais do que eles fazem. Eu não sei, eu suspeito porque eu vejo ele como um exemplo, é alguém acessível. E é alguém que eu admiro também. Entendeu? O programa está chegando no finalzinho, mas eu queria lembrar, eu só tenho 3 minutos, então eu queria lembrar o seguinte, a razão do convite para a Cris Bezerra estar aqui era justamente para atrair esse seu pensamento mais humanitário, esse pensamento mais existencial e espiritual em cima desse tema. Eu teria um monte de dúvidas ainda para sanar, tipo, por que demora tanto o inventário? Tem um monte de coisa que a gente vai fazer, então fica prometido aqui que na volta das nossas férias a gente vai refazer esse programa com o nosso elemento que está faltando, que é a Cris, para a gente poder sanar isso tudo. Eu vou me despedir de você e depois vou deixar você com um videozinho que esclarece um pouco, na linguagem popular, com Rolando Boldrin, tudo que a gente falou aqui. É o seguinte, estou saindo de férias e tenho um último pedido a fazer por você.
Por favor, não esqueça o Sexo, Arroz Internet, porque nós vamos estar, a nossa equipe, a equipe da TV Mais, vai reprisar para você todos os melhores momentos, ou pelo menos a maioria dos melhores momentos do Sexo, Arroz Internet durante a nossa ausência. Serão poucos dias, rezem por nós para que façamos uma boa viagem e voltemos em segurança também. Vou ficar morrendo de saudade, mas um fato é um só. Vou estar de olho em você e trazendo muitas novidades e histórias para contar que se refletem aqui no tema do dia a dia do Sexo, Arroz Internet. Então, super obrigada, Léo. Super obrigada, doutor Paulo. Um beijo, Cris. Tomara que esteja tudo bem com você. Para você que está aí de casa, muito obrigado por sua companhia, porque quando voltarmos, estaremos iniciando a 5ª temporada do programa Sexo, Arroz Internet. Não é pouco. É muito e é feito por você e para você. Então tá aí, ó, Sucessão e Herança por Rolando Boldrin. Solta para mim, Thiago. O mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse, assim, um palco. E cada família nossa é uma pantomima. O espetáculo é de todo mundo. Como se diz, a prova é parte comum. Mas por jeito mesmo que é bom, por jeito, ou tarde de aprendizado, esse não. Esse é coisa de cada um. Diz que antes da gente brotar de novo aqui, nesse mundão, falando como se diz, na tarde de reencarnação, diz que a gente quando vai renascer, procura lutar para ficar mais bom. Melhorar. Progredir como gente. Blá, 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 blá. Diz que acontece, que faz, tá? Mas depois que nasce, a verdade é que a gente de tudo se esquece. E então se volta lá para trás. Diz que lá no outro mundo a gente reza, faz prece, implora até. Pede para quando vier para cá, outra vez, a gente ter inimigos para parente. Sabe para que é? Para a morte aprender a perdoar. Mas quando a gente topa com eles nessa vida aqui, ó, ombro a ombro, como a gente não se esqueceu da cara deles, é só reclame e coisa e tal. Diz que o exemplo é assim, ó. Às vezes, uma filha ingrata foi aquela menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. Um fio que dá problema, tristeza, mágoa, perigo. Diz que esse aí foi, lá atrás, em outros tempos, inimigo, que agora vem cobrar aquele débito antigo. Enfim, as brigas, desgosto, espinheirar do passado, tudo isso é pagamento de prestação das culpas por atacado. Sobre as heranças? Sobre as heranças, então, diz que a herança só dá encrenca, só. Vocês nem querem saber. O coronel em hotel, quando era vivo, deixou para o genro Tinoco a fazenda Carolina. Mas o moço, pouco a pouco, perdeu tudo em jogatina. Em Anicota. Anicota trabalhou a vida inteira. Juntou de casa uma fieira para deixar para vossa filha. E viu a moça ser envenenada numa questão de partilha. Inhotino deixou para os filhos um fazendão, a tronqueira. Mas os moços, em vez de trabalhar, caíram nas bebedeiras. Calina deixou para a filha como legado um montão de prédio. A moça largou os estudos, foi perdendo tudo, e ainda se matou de tédio. Teotônio deixou, 1 milhão de contos para o neto dele, o Tadeu. E vendo o moço abusar das tardes de droga, o coitado do Teotônio, enlouqueceu. Nicão viu tantas maluquices na viúva dele, Dona Cristi, que até preferiu ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Pois bem, olha, se você aí, que está me escutando, se você tem bens, coisas assim para dar, veja bem, nunca exija condição de trabalho, isso sim, de caridade, paz, amor e educação, viu? Que isso que é bom. Bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar ajuda, benefício, conforto, luz e esperança. Porque, como ela diz, muita herança, delegado, é a esperança de um apoio ilusório. Pois,
Tá assim de gente morrida, enlouquecida nos cartórios.